Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao André Responde. Primeira questão, da Rosimeire Braz. Dizem que a sociedade é o homem em movimento, os tempos mudam, as pessoas mudam, as relações mudam, com certeza. Será que é possível viver relações à moda antiga, em que o amor é construído aos poucos, sem pressa, deixando que se fortaleça o sentimento no coração de ambos em nossa atualidade? Digo isso porque observo que as pessoas querem um amor pronto, uma pessoa pronta e sem defeitos. Se já observam algum detalhe desagradável, já partem para outra. Beijos, André. Beijo, minha querida. Veja bem, quando precisa tomar muito cuidado, senão a gente cai naquele risco de porque antigamente que as pessoas... E tinha muita coisa ruim antigamente. Tinha muita coisa ruim antigamente também. Os casamentos eram arranjados, havia muita pressão. Então, será que de fato as pessoas permaneciam juntas por pura opção ou por falta de opção? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa absolutização do passado, né? Essa romantização do passado, como se lá sim é que os grandes amores aconteciam, as grandes relações eram estabelecidas. Eu entendo muito bem o que você está dizendo, tá? Mas a gente só precisa tomar cuidado também com essa romantização do passado. Então, veja bem, a sociedade muda, os tempos mudam, as pessoas mudam, o contexto muda, a cultura muda, enfim, tudo é mudança? Sim. Porém, a gente tem que perceber o seguinte, sentimentos, eles continuam. Sentimento de amor, desde que o mundo é mundo. Foi se modificando a forma de se viver este amor, porém, eu garanto a você que ainda na época da caverna, a gente encontrava um homem que, à maneira bruta e ogra dele, ele demonstrava todo o carinho e afeto que ele sentia por aquela mulher. Porque nós somos muito mais do que simplesmente o sexo pelo sexo. Tá, mas a questão é a seguinte. Hoje, sim, você diz assim, a sociedade muda, isso daí eu já comentei, acho que até em algum André Responde, que eu falei da instantaneidade, que são características da sociedade contemporânea, instantaneidade, descartabilidade e uma outra característica levantada por você aqui, relacionamentos prontos, que são as coisas prontas. A gente vive na sociedade do que em tudo é pronto, a sociedade do enlatado. Então eu quero também um amor que seja enlatado e que já venha pronto, é só eu abrir e consumir. Ai. E aí a gente perde de foco a questão do processo, a questão da construção, a questão da edificação, a questão do cultivo. Isso é possível? Claro que sim. Evidente que sim. Desde que as pessoas tenham esta maturidade e tenham este posicionamento crítico. E muita gente tem esse posicionamento crítico e esta maturidade diante das relações? É claro que sim. Mas muita gente continua ainda sendo infantil e imaturo diante das relações? Claro que sim, assim como havia também no passado muita imaturidade. Aliás, hoje a tendência é que tenhamos pessoas muito mais maduras emocionalmente do que no passado. Tendo em vista que nós estamos sempre neste processo de evolução, inclusive no processo de evolução emocional, de trabalhar as nossas emoções. O homem não é mais aquele homem de antes, não é mais aquele homem do passado que não demonstrava sentimento. Aquele homem que não podia chorar. Então, olha, você vê, tudo é uma questão de foco. Você focou um aspecto romantizado do passado, como se as verdadeiras relações e viveram felizes para sempre estivessem restrito lá. Naquele tempo em que as pessoas entendiam que o sentimento era construído, em que davam voltas na praça, mas que também davam seus pulinhos de cerca sim.
Mas lá no passado haviam as traições. Havia, claro que sim, quantos, não é, senhores de engenho tiveram os seus filhos bastardos, porque não eram reconhecidos os filhos fora do casamento, com as escravas. As traições sempre existiram na história da humanidade. Então não vamos romantizar umas coisas e desvalorizar determinadas características da nossa atualidade e acharmos então que nada é possível, porque agora, estamos diante de um novo contexto? Sim, estamos diante de um novo contexto, porém, temos a possibilidade de termos uma postura diante de tudo isso, porque nós temos uma coisa que os animais, por exemplo, não têm e que as máquinas não têm, que é a questão da racionalidade. Nós temos a razão e nós podemos nos posicionar diante de tudo isso que está acontecendo, diante de todas as mudanças, nós nos posicionamos diante delas. Nós nos questionamos, nós nos refazemos, nós nos reavaliamos, nós temos esta capacidade. Então, nós podemos viver uma relação em que o amor é construído aos poucos? Claro que sim! Evidente que sim, que o amor vai sendo construído aos poucos, entendido nessa construção, entendido neste cultivo. Nossa, eu mesmo conheço vários casais que vivem desta forma, que iniciaram um relacionamento desta forma. Com certeza! Então, pelo amor de Deus, não sejamos incrédulos. Pessoas que vão deixando então que o sentimento vá se fortalecendo. E nós vivemos também numa era de rede social em que o que importa é muitas vezes a pessoa colocar em um relacionamento sério. A pessoa muda mais de status em um relacionamento sério do que de roupa. Vivemos isso? Também vivemos isso. Mas isso é a regra? Não. Todo mundo vai ser assim? Não. Assim como todo mundo no passado vivia uma relação madura e saudável? Não. Todo mundo no passado traía? Não. Todos os homens no passado tiveram os seus casos extraconjugais com as escravas? Não. Agora, sim, aí é que está. Diante do novo contexto em que a gente tem que tomar cuidado, as coisas, é bom para as coisas. A facilidade facilitam a nossa vida. A gente só tem que tomar cuidado. As coisas serem rápidas, as coisas serem instantâneas, as coisas serem descartáveis. O mundo prático dos enlatados e as coisas prontas facilitam o nosso dia a dia, que nós temos a correria do dia a dia, facilitam o nosso dia a dia? Sim, facilitam o nosso dia a dia. Só que aí a gente tem que tomar simplesmente cuidado para que a gente não tenha emoções descartáveis, relacionamentos instantâneos e relacionamentos produzidos e enlatados. E muitas vezes queremos relacionamentos produzidos e enlatados através dos contos de fada, através das produções de Hollywood. E então eu tenho sempre aquela idealização do que é um relacionamento. Eu já recebo aquela coisa pronta, aquela coisa enlatada, que me foi introjetada através dos contos de fada, através dos filmes românticos. Eu não percebo que, na verdade, a minha vida é estruturada a partir das minhas ações. Então eu preciso tomar muito cuidado com essas coisas enlatadas e essas visões prontas. E aí eu percebo que isso é uma construção que depende de mim. É preciso que eu faça. É preciso que é o meu caminhar. Caminheiro, o caminho se faz caminhando. Caminheiro, o caminho do amor se faz caminhando. É possível viver tudo isso nos dias de hoje? Claro que sim, mas vai depender da nossa disposição para caminhar. E como entendemos o caminho, como entendemos e como avaliamos o nosso próprio caminhar. São as nossas ações. É o nosso auto-reconhecimento, é a nossa autoavaliação, é nós nos posicionarmos diante da nossa própria vida, dos nossos próprios sentimentos. Certo? Muito obrigado, Rosimeire,
pela sua participação, viu? Um beijo a você. Próxima pergunta da Joelma Maria. André, quem ama trai? Por que tem homem que tem namorada e trai? Por que não ficam solteiros em vez de ficar traindo? Seria questão de caráter? O que acha, André? Então, eu vejo que eu, de hoje, graças a Deus, eu sou bem diferente de ontem. E sou bem diferente de quando eu comecei, por exemplo, no rádio, depois quando eu comecei no canal aqui no YouTube. Eu era muito taxativo. Eu vejo isso. Eu era muito taxativo. E a experiência e o contato com vocês, eu falei disso nos áudios da semana passada, com os assinantes do site www.andremassolini.com.br. Eu refleti bastante com eles num áudio sobre isso, porque lá eu tenho a possibilidade de falar de forma mais particularizada com eles, de aspectos até mais pessoais, inclusive. E eu falava também sobre isso, que eu me sinto muito mais humanizado, entre aspas. E quem me humanizou? Vocês. Então, porque às vezes eu era muito taxativo, e quando a gente é taxativo, a gente se orienta muito mais por uma norma e por uma regra. E aí eu me lembro, inclusive, não estou aqui sendo religioso, tá? Eu estou falando de forma de uma passagem bíblica, como alguém que fez teologia, mas não como falando de forma religiosa, de uma passagem bíblica em que os fariseus eram um grupo religioso na época de Jesus que ficava sempre questionando Jesus, e era um grupo chato. Era aquele grupo que ficava muito preso à regra, à norma, à lei. Em dia de sábado não pode, tem que dar tantos passos, a quantidade de passos era contada. Em dia de sábado não se podia fazer nenhum tipo de serviço, em dia de sábado. E aí os discípulos de Jesus estavam lá com fome e começaram a colher as espigas de trigo, e os fariseus ali observando, sempre querendo pegar alguma falha, com brecha a partir da lei. Olha lá, seus discípulos trabalham comendo em dia de sábado, colhendo as espigas em dia de sábado. E Jesus falava o quê? Jesus dava umas entubadas, dava umas carcadas neles. Era fantástico, né? Seus hipócritas, seus sepulcros caiados. Vocês estão tudo muito bonitinho por fora, tão podre por dentro. Ou como minha mãe costuma dizer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Vocês ficam tão preocupados, né, do jeito certinho de lavar o copo, se tem que dar 2 voltas com a mão para cá, 3 para lá, a purificação do copo quando vocês estão impuro por dentro. Vocês não perceberam que não é o que entra no ser humano que o torna impuro, mas é o que sai, porque o que sai vem do coração. E às vezes a gente fica tão preso às regras, às normas, e a gente se torna taxativo. E aí a gente perde a capacidade de analisar o todo, de analisar tantas outras coisas, porque a gente fica muito mais preso a uma regra, e uma regra é imposta por nós. Quem ama não trai. E muitas vezes a gente não percebe outros contextos e outras situações que devem ser levadas em conta. Eu não estou defendendo a traição. E eu não estou querendo arrumar justificativas para a traição. Eu só estou dizendo que tem determinados contextos que a gente tem que ter um olhar amplo. E muitas vezes, quando tem gente, eu vi muita gente criar regrinha e ser taxativo e depois ter que se adequar a uma situação porque percebeu que precisava e valeria a pena enxergar a situação, apesar sim da decepção que aquela situação de traição, por exemplo, trouxe. Mas a própria pessoa reconheceu que tinha que ser visto dentro de um contexto maior, que era o contexto no qual ela estava vivendo. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que a gente tem que perceber muitas coisas e colocarmos na balança muitos outros fatores do que simplesmente uma regra. Como se fôssemos um programa de computador e todo mundo tem que seguir aquela programação, e pelo amor de Deus, todo mundo que fere essa programação
está automaticamente enviado para a lixeira. Você toma muito cuidado com isso. E frequentemente, quando eu comento disso nos meus vídeos, as pessoas têm raiva, porque elas querem aquele André taxativo de antes, aquele André que condena os traidores, aquele André que manda todo mundo para a fogueira, aquele André que joga e descarta as pessoas na lixeira. Aquele André que grita e que fica enfurecido com a traição. Repito, eu não sou adepto e eu considero absolutamente algo horrível a traição, porque sempre pressupõe que tem uma pessoa sendo enganada. Porém, tem muita coisa que precisa ser vista. É simplesmente fazer o exercício de cada um saber avaliar a própria situação, o próprio contexto. Agora, se eu tivesse que dizer de forma geral, quem ama trai? Não. Certo? Agora, quem está em crise, quem está passando por determinadas situações, e aí? Como que nós vamos ver tudo isso dentro de um contexto maior? Uma relação que está boa, que não tem motivo nenhum para que isso aconteça, a pessoa não está em crise, ou a pessoa teve uma atitude madura de, diante da crise, chegar e partilhar. Agora, todo mundo consegue ter atitude madura? Todo mundo consegue chegar, conversar e dialogar? Todos nós estamos sujeitos aos erros? Não estamos? Já que eu citei o exemplo dos fariseus, não foi a mulher adúltera que todo mundo estava ali para apedrejar ela, e Jesus Cristo chegou, vocês estão querendo tudo apedrejar ela, né? E aí diz que ele se abaixou e começou a escrever no chão. Diz a tradição teológica que, na verdade, ele começou a escrever o pecado de todo mundo que estava em volta aqui, querendo tacar pedra nela. Por isso que todo mundo foi saindo de mansinho. A hora que ele simplesmente falou, escuta, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Diz a tradição que ele falou isso, jogou essa, ó lá. Jesus era fantástico, né? Ele dava uns tapinhas com luva de pelica, pá, mas ele ia no peito, pá. Escuta, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra aqui nela. E aí diz que ele abaixou e começou a escrever no chão. Diz a tradição que ele começou a escrever, na verdade, o pecado de todo mundo que estava aqui em volta querendo meter pedra nela. Aí, pô, foi saindo de fininho. Eita, tá falando de mim, eita porra. O cara tá falando de mim. Embora antes que a coisa piore pro meu lado, as pedras vão ser em mim. Deixa eu ir embora, porque senão esse povo vai tacar as pedras em mim. Escuta. E aí? Cadê esse povo que ia tacar pedra em você? Escuta, bicho. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peca mais, né? Ou seja, aprenda com o seu erro. Aprenda com o seu erro, minha filha. Jesus não está incentivando a mulher adúltera a continuar no adultério, mas ele não condenou. Vai, não peca mais. Aprende com o seu erro. Aprendeu, ó. Juiz, mulher. Percebe a situação? Percebe? Todos nós estamos sujeitos ao erro, mas perceba o erro. Reconheça ele. Tenha o propósito de mudança a partir dele. Então tem muita coisa que precisa ser avaliada. Tem muita coisa que precisa ser levada em conta. Tem determinadas situações que a gente tem que ser categórico. Mas nós é que vamos saber. Pô, André, minha relação era bacana, muito boa, não havia motivo nenhum, não tem análise. E depois outra, eu posso até perdoar, mas eu não quero mais. É você, é o seu eu, é as suas características, você que tem que saber qual é o seu contexto e as situações. Eu só estou alertando para isso. A gente tem que ter um olhar mais amplo. Eu vejo que hoje eu tenho esse olhar mais amplo, que antes eu não tinha. E eu posso dizer que hoje eu percebo que isso me fez muito bem. Ter esse olhar mais amplo, pensar um pouco mais fora da caixa. Certo? Agora, quando você diz assim, por que não ficam solteiros em vez de ficar traindo? Essa frase sua dá a entender que a pessoa está recaindo, que é uma coisa recorrente. Que a pessoa, na verdade, está com alguém por mas fica pulando a cerca, fica traindo. Bom, aí é evidente, né? Pô, dá um pé na bunda desse cara.
é uma coisa recorrente, então mete o pé na bunda desse canalha. Aí, pô, descobre uma traição hoje, outra amanhã, não sei o que. Ai, mas eu amo. Aí postura, né? Você tá vendo como cada situação precisa ser avaliada e vista dentro dela. Então, nessa frase sua, deu a entender isso, que é uma pessoa que, na verdade, está sempre traindo. Por que ele não fica solteiro? Concordo com você, né? Dentro desta frase, e se foi essa a intenção de você ao dizer, dentro desta frase, que se você quis dizer isso que eu estou dizendo aqui, concordo. Por que não fica solteiro então, inferno? Fica solteiro. Tá a fim de ficar comendo todo mundo aí? Fica solteiro. E o mesmo vale para mulher. Tá? Aqui não é questão de homem não, hein? Porque tem um monte de mulher galinha que fica ciscando em tudo que é terreiro aí, ó. Fica aí. Tá querendo... Então, já que eu usei aquele verbo que eu não gosto de usar, mas já que eu usei, tá querendo dar para todo mundo aí, então? Então tá, tudo bem, dê para todo mundo, mas fique solteira. Ué, né? Tá querendo brincar de chuchu na cerca? Brinque de... Tá querendo, né, brincar de chuchu na cerca? Brinque de chuchu na cerca. Dê igual chuchu na cerca. Mas, porém, fique solteira. Ninguém tá te condenando porque você tá dando pra todo mundo. Mas fique solteira. Só não venha com essa desculpinha depois eu não consigo me controlar. Então, se você sabe que você é uma pessoa impulsiva sexualmente, não vá se prender a alguém que acredita que você está sendo fiel. Você está vendo como cada coisa precisa ser avaliada dentro do seu contexto específico, da sua situação específica? Agora, tem gente que mesmo amando acaba vacilando? Tem. Tem gente que mesmo amando, passando por alguma situação, acaba dando um escorregão? Se arrepende profundamente? Tem. Aí tem que bancar e responder com as próprias atitudes. E aí entra então dentro do que o casal vai estabelecer e pensar entre eles. Um beijo, minha querida Joelma. Aliás, que não seja a Joelma do... Acelerou. Que não seja... Espero que você não seja a Joelma do Chimbim. Senão a gente já entende por que essa pergunta tá tão revoltada. Beijo. E a próxima pergunta. André, boa tarde. Eu gosto de alguém... Mãos Mágicas da Arte. Então não sei o nome da pessoa ao certo, ok? André, boa tarde. Eu gosto de alguém, mas ela bem imagina... Não é bem imagina. Ela nem imagina isso. Sofro muito por não ter pelo menos amizade com ela, pois eu acho que estou apaixonado. Como faço para me aproximar dela? Você tem alguma dica ou devo tentar esquecê-la? Grande abraço, obrigado. Meu querido. Tá, então, veja bem. Se ela nem imagina que você gosta dela, como que você está querendo esquecer uma coisa que você nem sabe o que está se passando? Você analisou a situação? Você analisou o que você tem percebido? Porque, às vezes, a gente tem que dar a cara a tapa muitas vezes. Tem que dar a cara a tapa. Tô gostando de você, para tentar ouvir o que tem lá do outro lado. A gente só pode se posicionar a partir da realidade. É a realidade que nos liberta. A realidade é o único lugar no qual a gente pode interferir. A gente fica no mundo das ideias, então quer dizer, eu prefiro me afastar, entende? Eu prefiro me afastar, ou seja, eu prefiro
fugir da possibilidade de viver um relacionamento bacana simplesmente porque ela nem imagina, então ela nem imagina, eu imagino que ela não goste de mim, eu fico sempre pensando, será que ela gostava de mim? Porque eu não converso, porque eu me amedronto, porque eu fujo, porque eu me acovardo. Vamos dar a cara a tapa, chega e fala. Diante da resposta dela, aí sim você começa a trabalhar com a realidade. Aí sim você tem algo real e concreto e aí sim você toma uma decisão acertada a partir do que ela disse. Se você considera que então a amizade agora ficou ruim, por quê? Porque ela tem e deixou claro que só tem amizade por você. Você, por sua vez, não vê só como amiga. Então, esse contato não vai fazer bem e por bem você decide se afastar porque eu me afasto daquilo que não me traz bem-estar. Se é uma situação, apesar de ser amizade, ela ter amizade por mim, mas nossos sentimentos são divergentes e isso vai me trazer mal-estar, então eu vou me afastar momentaneamente, ao menos que eu resolva isso dentro de mim. Amanhã ou depois eu posso voltar a ter amizade desde que as coisas estejam resolvidas dentro de mim, mas você está trabalhando a partir de um dado real. É através da realidade que a gente se posiciona e é na realidade que a gente pode interferir. Não tem como ficar no mundo das suposições. E às vezes, para interferir no mundo da realidade, meu bem, tem que dar a cara a tapa. Vamos dar a cara a tapa, vamos viver. Ai, se ela disser que não, meu bem, não vai ser o primeiro e com certeza não será o último. E assim é a vida. Certo? Muito obrigado, mãos mágicas da arte. Eita, mão mágica, hein? Gente, muito obrigado a todos pela participação. Fico aguardando a sua inscrição aqui, ok? Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista, que entre na página principal do canal, você vai ver as playlists, tudo muito bem explicadinho. Muito obrigado e um forte abraço.